Boa noite, gente. Bom dia ou boa tarde, né? Vai depender do horário que vocês estiverem assistindo minha aula, a nossa aula. Na aula de hoje a gente vai dar uma continuidade falando sobre o universo da matéria, do átomo, das moléculas, né? Então hoje a gente vai conhecer e vamos falar um pouco sobre os estados físicos da matéria. Então, antes disso, é bom que a gente recapitule, revise algumas coisas que a gente já viu no decorrer das nossas aulas. O que seria matéria? Do que é feito essa matéria? Matéria tem uma forma bem simples da gente falar. Acho que todo professor sempre utiliza essa mesma linguagem, definindo que matéria é tudo aquilo que possui massa e volume, né? Se ele ocupar lugar no espaço, a gente define aquilo como matéria. Então, essa garrafinha de água, ela tem volume, ela tem massa, ela é constituída de matéria. O meu corpo, como o telefone, o computador de vocês, que vocês estão utilizando para assistir nossa aula, é constituído de matéria. Então, tudo aquilo que possui massa e que te ocupar lugar no espaço, está ali ao redor da gente, é constituído de matéria, é formado de matéria. E do que é feito a matéria? A matéria, gente, é feita de átomos, certo? Esses átomos eles vão se rearranjar, se agrupar, vão formar substâncias, vão formar moléculas e até surgir o formato de algo, certo? Então a gente vai ter na numa garrafa plástica, né? Nessa daqui, vários átomos se reajaram, se reagruparam, foram lá fazendo grupos e até dar surgimento do plástico, né? Dá origem ao plástico. Dá origem, digamos assim. Então, a matéria ela é constituída de átomos que vão se agrupando e até surgir essa, essa coisa. Depende do que for, esse objeto, né? Então, os estados da física da matéria são três. Eu vou utilizar como exemplo a água para explicar a vocês, certo? Não quer dizer que só a água possui esses três estados físicos, mas toda e qualquer matéria ela tem ou pode passar por esses três estados, que é o sólido, líquido e gasoso, certo? No estado sólido, a gente vai ter uma matéria rígida, certo? Ela vai ter forma e volume fixo, constante, eles não vão mudar, não vão se alterar. Por que isso acontece? Como a gente falou que a matéria ela é composta por átomos, os átomos no estado sólido eles estão bem próximos, certo? Bem próximos um das outras, eles praticamente não se movimentam. Então, isso faz com que eles fiquem bem organizados, bem juntinhos, e é o que vai dar essa característica rígida, certo? Vai dar esse formato e esse volume constante no estado sólido. Então, aqui no estado sólido, como eu mostro o gelo a gente não vê ele bem compactado, a gente não consegue mais comprimir o gelo, né? Ele fica bem juntinho. Se você fizer o gelo naquelas vasilhinhas próprias para gelo, você vai encontrar ela no volumezinho quadrado, certo? Se você fizer num recipiente redondo, você vai encontrar ele naquele recipiente, no formato redondo. Então, por mais que você mude o gelo de lugar, ele vai estar lá no mesmo formato. Essa garrafinha, ela está no estado o quê? Está no estado sólido, certo? Então, ela tem esse formato aqui, e se ela tiver aí com vocês, ela vai continuar tendo o mesmo formato. Porque no estado sólido, por mais que você mude esse objeto de lugar, esse corpo de lugar, ele não vai, o seu formato e o seu volume, eles não vão se alterar, porque eles são fixos, certo? São constantes. Então agora a gente vai para o estado líquido.
O estado líquido, as partículas elas têm mais um pouquinho de liberdade, eles começam a se movimentar mais um pouco, certo? Não se movimentam bastante, não ficam tão afastados, mas eles têm uma liberdade maior para se movimentar. E isso faz com que o seu volume não se altere. Agora, mas o seu formato ele vai variar, certo? O formato vai depender do recipiente que você estiver colocando. Se eu colocar água líquida aqui dentro dessa garrafa, ela vai ter a forma dessa garrafa, né? O formato dela vai ficar dessa garrafa. Se eu pegar essa mesma água e colocar numa bacia, o volume vai se alterar? Não. O volume vai ser constante, vai ser o mesmo. Se aqui cabe, eu acho que aqui cabe, gente, uns 350 ml, 400 ml de água. Enfim, digamos que cabe 400 ml de água. Se eu tiver 400 ml de água e colocar em uma bacia, vai mudar a quantidade de água? Não. Então o volume vai ser o mesmo. Eu vou ter a mesma quantidade de água na bacia. Só que o formato não vai ser mais esse. Ele não vai estar mais no formato da garrafa. Ele vai estar no formato da bacia, né? Naquele formato circular, naquele formato redondo. Então, no estado físico líquido, a matéria, esse corpo, ela vai ter um volume constante e vai ter um formato variado, vai variar de acordo com o recipiente em que ele tiver, certo? Por quê? Porque as partículas que formam esse corpo, eles se movimentam mais um pouco, eles têm um espaço maior para se movimentar, tá certo? Então, vale lembrar que sempre o que vai influenciar na forma e no volume é justamente porque, ai, me diz, porque você fala partículas? Porque a gente viu lá no início, né, que a matéria ela é constituída de átomos. Então, são essas partículas que vai definir se a movimentação, gente, a movimentação dessas partículas que vai definir se aquele corpo vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso. No estado sólido, eles praticamente não se movimentam, certo? Então, por causa dessa ausência da movimentação das partículas, forma e volume constante, características do estado sólido. Já que no estado líquido, eles têm um pouco mais de liberdade para se movimentar, tem um certo espaço entre eles, e isso faz com que o seu volume não se altere, porém o formato é variável. E o nosso terceiro estado físico é o gasoso. Como eu já vi que no sólido eles praticamente não se movimentam, e no estado líquido eles começaram a ter uma certa liberdade para se movimentar, no estado gasoso eles estão bem, as partículas que formam a matéria, eles estão bem afastados, certo? Então, devido a essa grande agitação, gente, parece, eu poderia comparar para vocês como se fosse um carnaval na Bahia, né? Você vê aquele bocado de gente correndo para um lado para o outro. Imagine, você está numa festa, acontece uma briga, todo mundo se afasta, todo mundo corre para um lado para o outro, ninguém sabe em que direção alguém vai. Então, do mesmo jeito é no estado gasoso, certo? As partículas elas se movimentam loucamente uma para o lado, outra para o outro e elas ficam bem, bem, bem afastadas. Então, por essa razão, por essa característica, tanto o volume quanto a forma no estado gasoso eles vão ser variáveis, vai variar. E para você conseguir dar o formato de um de, da matéria no estado gasoso, vocês precisam comprimir, certo? A gente tem o ar ao nosso redor, né? A gente utiliza até gás e oxigênio para respirar. Mas como é que eu sei o formato? Eu preciso comprimir esse ar. Então, se a gente conseguir, se a gente conseguir, não, a gente consegue. A gente colocar, encher uma bexiga, né? Bexiga, balão. Quando você enche, o ar que está presente dentro daquela bexiga, ela vai estar no formato da bexiga. Então, o formato vai depender também da questão
da compressão. Se você conseguir comprimir, aí você vai conseguir visualizar a forma e o volume daquela matéria que está no estado gasoso, certo? Então, para a gente recapitular, para finalizar a nossa aula, a gente viu 3 estados da matéria. A gente viu o estado sólido, a gente viu o estado líquido e a gente viu o estado gasoso, certo? No estado sólido, as partículas, como vocês podem ver aí, as partículas que formam esse corpo, elas estão bastante unidas, uma bem pertinho da outra. A movimentação aqui é quase nada, certo? Já no estado líquido, elas estão um pouco afastadas, não tanto. Elas têm uma certa liberdade para se movimentar e isso faz com que o seu volume não se altere, porém o formato dele vai se alterar. Estado sólido, forma e volume constante. Já no estado gasoso, ele é o inverso dos dois, certo? Ele vai ter volume e forma variáveis, vai variar, certo? Por que essa forma e esse volume vai variar? Vai variar justamente porque as partículas que formam a matéria no estado gasoso, elas estão dispersas, estão em grande agitação, certo? A gente sempre fala em grau de agitação das partículas para poder dizer se o estado está no sólido, líquido e gasoso. Então, quando eles estão quase parando, a gente diz que a matéria está no estado sólido. Quando elas têm uma certa liberdade, um pouco de movimentação, estado líquido. Estão bastante agitadas, estado gasoso, certo? Então, para finalizar, estado sólido, característica volume e forma constante, fixo, certo? Estado líquido, volume fixo, forma vai variar, vai ser de acordo com o recipiente que aquele líquido esteja. E no estado gasoso, a gente vai ter forma e volume variáveis. Na próxima aula, a gente vai estudar as transformações do estado físico da matéria, tá certo? Então, até a próxima.